Boa tarde, boa tarde, minha saudação a todos, meu agradecimento pela presença, muito feliz em ver esse plenário cheio, com representantes de empresas, do governo do estado, de estudantes, da Universidade Federal da Paraíba, de todos aqueles que, assim como eu, pensam em energia e querem mais infraestrutura para o nosso estado, para que a gente possa continuar crescendo, se desenvolvendo. E eu tenho certeza que não há caminho para a expansão, para a geração de empregos, para a atração de novos investimentos, de mais empreendimentos, sem que se pense em energia, em saneamento, em telecomunicações. E a Assembleia faz a parte dela ao aprofundar esse debate e conta, sem dúvida alguma, com a ajuda, com o auxílio, com a cooperação de todos os senhores e todas as senhoras. Queria compor a mesa, sessão presidida por mim, que sou o propositor da Frente Parlamentar de Infraestrutura Energética, deputado estadual George Moraes. Queria convidar para secretariar os trabalhos o deputado estadual Alexandre Zezé. Gostaria de convidar o senhor Rômulo Polari, presidente da Sinep, Companhia de Desenvolvimento da Paraíba. Gostaria de convidar o amigo, sempre deputado, um dos mais brilhantes, mais atuantes aqui, né, que esta casa já teve e tem, Ranieri Paulino, hoje assessor parlamentar do CONFEA. Gostaria de convidar, representando uma empresa que tem um grande carinho, um grande orgulho de ter presidido por 4 anos e meio, a Companhia Paraibana de Gás, Fábio Maris Maia, diretor técnico comercial da PB Gás. Gostaria de convidar, representando a Universidade Federal da Paraíba, que será uma grande parceira dessa frente parlamentar, professor Euler, por quem tenho todo o apreço, sempre muito atencioso. Muito obrigado, professor Euler, diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. Gostaria de convidar o senhor Irlen Braga Guimarães, superintendente da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento Vale de São Francisco, que tem no seu portfólio de serviços também possibilidade de parcerias nesse campo de desenvolvimento energético. Gostaria de convidar também o amigo, empreendedor, Byron Fialho Silveira, presidente da Associação da Energia Solar da Paraíba, né, que fez recentemente também um brilhante evento mostrando o potencial da energia solar aqui no nosso estado. Gostaria de convidar o senhor Martinho Nobre Tomás de Souza, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, representando a presidente do CREA. Também de forma online, também nos acompanha um amigo, o deputado Tovar Correia Lima. Sob a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm como propósito reunião de abertura das atividades da Frente Parlamentar de Infraestrutura Solar, Eólica e Gás Natural da Paraíba. Convido a todos para fazerem 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19 no Brasil e no mundo.
Passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o deputado Alexandre Zezé, para a leitura do expediente e registro das presenças. Frente Parlamentar de Infraestrutura Energética, Solar, Eólica e de Gás Natural. Edital de convocação. O presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura, Solar, Eólica e de Gás Natural da Paraíba, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 40, inciso 2, da Resolução de número 1578, de 19 de dezembro de 2012, Regimento Interno da Casa, ato do presidente número 26 de 2023, convoca os membros titulares da supramencionada Frente Parlamentar para participarem da audiência de abertura de suas atividades, a ser realizada no dia 22 de setembro de 2023, às 14 horas, no plenário deputado José Maris, da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, em João Pessoa. Gostaria de registrar a presença do gerente de Planejamento e Gestão de Riscos da PBGás, senhor Flávio Fonseca, representando a energia, a empresa FTV Solar, Caio Falcão, engenheira eletricista e diretora do CREA da Paraíba, senhora Gláucia Pereira, secretário de Meio Ambiente da VGT Paraíba, senhor Pedro Severino, gerente de comunicação da PBGás, Clóvis Gaião, professor do CREA e do CEA, UFPB, professor Zaquel Ernesto, representando a Paraíba Solar associada à Associação Paraibana de Energia Solar, senhora Dara Elisiário, proprietário da empresa Washusum Energia Solar, senhor Adriano da Silva Santos, gerente da PBGás, senhor Ítalo Arnaldo Reinaldo, ouvidoras da Assembleia Legislativa da Paraíba, Erlenilda Aguiar e Miranda Cândido, diretor executivo da empresa Ilios Energia, senhor Anderson Monteiro, presidente da Comissão de Gestão Ambiental da UFPB, senhor Joácio Moraes, engenheiro de Minas da cidade de Vázias, senhor José Ivaildo de Moraes, presidente da União Brasil da cidade de Cubati, na Paraíba, senhor Fernando Neto, diretor financeiro da APB Solar, senhor Tiago Diniz, o vice-presidente da APB Solar, senhor Rafael Targino. Convido o excelentíssimo senhor deputado Alexandre Zezé para assumir a presidência, enquanto faço meu discurso de apresentação da Frente Parlamentar. Mais uma vez, minha saudação a todos os presentes, meu agradecimento pelo comparecimento, e eu tenho certeza que nós temos uma grande oportunidade reunir aqui forças do Estado da Paraíba. Agradeço, Rômulo, por sua presença, mostra o interesse, mostra a necessidade de parceria que Executivo e Legislativo têm de caminhar neste mesmo sentido. Reunir representantes da energia solar. Muito obrigado, meu amigo Byron, que é um líder da Associação Paraibana, que reúne diversas empresas, que mostra o potencial que nós temos. Está aqui presente
Fábio Maris Maia, diretor técnico comercial da Companhia Paraibana de Gás, e estendo a minha saudação aos amigos Clóvis, Ítalo, Flávio, que foram meus parceiros de trabalho naquela companhia, que também, com a necessidade de expansão, de capilarização, de interiorização, poderão desenvolver nossa indústria cerâmica, têxtil, de bebidas, alimentos, e sem dúvida alguma também mostra a sua representatividade aqui, a indústria eólica também aqui representada. Joaci Moraes também ali já me fez puxar as orelhas, né, já que no panfleto que distribuí a biomassa não está presente, mas obviamente quero deixar muito claro que é um rol meramente exemplificativo quando eu trago energia solar, eólica, gás, sem, claro, desmerecer ou deixar de fora do debate a biomassa, energia hidrelétrica e todo carvão, lenha, tudo aquilo que faz parte da nossa matriz energética e que todos eles, nas suas medidas, fazem esse desafio de proporcionar ao Estado da Paraíba condições de competitividade. Tenho certeza, Rômulo, que você diariamente, lá no seu trabalho, pensa, planeja, enxerga diversas formas de atrair, de conversar, de convencer investidores, empresários, industriais a se fazer presente, a acreditar no nosso Estado. Eu tenho certeza, deputado Alexandre, que assim como aconteceu lá no nosso querido Vale do Sabugi, quando a energia eólica, quando a energia solar hoje é um motor de transformação daquela região, daquela sociedade, aqueles empresários, uma das primeiras perguntas que se fizeram era saber sobre a estrutura, a infraestrutura existente, se tinha água, se tem estrada, se tem telecomunicações. E eu tenho certeza que esta Assembleia Legislativa, a partir do momento em que conseguir construir um debate sério, aprofundado, propositivo, e eu, com muita humildade e com a ajuda de todos os colegas deputados e deputadas aqui presentes, quero encabeçar esse movimento, quero ser um representante, assim como o Ranieri Paulino foi em tantas bandeiras que ele tão bem defendeu aqui na Assembleia Legislativa, porque o tema energia é essencial, é primordial para o desenvolvimento, para o crescimento, para a expansão do nosso Estado, para a geração de emprego e de renda. Com a ajuda, professor Euler, da Universidade Federal, e desde logo aqui eu quero fazer uma provocação no bom sentido, para que o senhor, junto com seus alunos, junto com os professores, nós possamos efetivamente redigir leis, fazer com que as excelentes ideias da academia se transformem em normas, em regulamentos, em incentivos. Faço esse bom desafio para que o senhor, professor, comande esse grupo de estudo, reúna aqueles alunos interessados, claro, com minha parceria, da minha assessoria também desta casa, para que a gente possa, no decorrer dos trabalhos dessa frente parlamentar, efetivamente fazer com que o Estado da Paraíba ele seja dotado de um arcabouço legal, de mecanismos jurídicos que efetivamente impulsionem, motivem pesquisadores, empresários, todos aqueles que acreditam no nosso potencial de crescimento, para que subscrevamos a várias mãos. Eu, graças a Deus, terei a oportunidade, pela confiança
que os paraibanos e paraibanas tiveram e me colocaram aqui em ocupar com responsabilidade essa tribuna, terei o prazer de subscrever esse projeto. Mas o senhor tem a certeza, professor Euler, e faço essa provocação para todos os alunos aqui, que vocês terão suas impressões digitais, que vocês serão coautores, que vocês serão partícipes ativos neste debate que, ouso dizer, nunca foi feito com a profundidade necessária aqui na Assembleia Legislativa, mas que com a experiência que adquiri com 4 anos e meio à frente da diretoria da Companhia Paraibana de Gás, tive o prazer de aprender, de me capacitar, de me qualificar e dizer que estou pronto para assumir essa bandeira que sempre foi uma das mais importantes do meu mandato e que, a partir deste pontapé inicial da Frente Parlamentar de Infraestrutura Energética, a gente possa, repito, criar as condições necessárias, um ambiente favorável de negócio, dar segurança jurídica, dar estabilidade e, através dos mecanismos que o Estado possui, seja através da Sinep, da sua Secretaria de Indústria, de Desenvolvimento, para que a energia, a força, o dinamismo, elas estejam presentes em todos os momentos, para que aquele empresário, para aquele industrial que no momento certamente está pesquisando onde instalar sua planta, onde investir o seu dinheiro, certamente ele está pesquisando, Byron, Superintendente Irley, está pesquisando Pernambuco, o senhor que esteve lá recentemente visitando e trocando experiências e colhendo as boas práticas de outras superintendências da Codevasf, que sem dúvida também é um braço importante nessa parceria. Se o empresário está pesquisando Pernambuco, está pesquisando Ceará, está pesquisando Rio Grande do Norte, que ele chegue aqui na Paraíba, que ele olhe na Paraíba e que ele possa enxergar, Fábio, muito mais do que os 300 e poucos quilômetros de rede de gasodutos aqui existentes no estado da Paraíba. Que a gente possa sonhar em um dia levar o gás natural lá para Guarabira, lá para o sertão da Paraíba, para a divisa com o estado de Pernambuco. E eu quero, junto com os deputados e deputadas, junto com a sociedade civil, junto com os empresários que investem, que acreditam aqui no nosso estado, que a gente possa gerar empregos, atrair novos investimentos, captar novas indústrias, e isso eu tenho certeza só se faz com investimentos na nossa malha de energia. Que esta frente parlamentar ela possa servir como essa escada, como este auxílio, como esta muleta, como esse mecanismo para que as políticas públicas de desenvolvimento, de crescimento, de expansão, de captação de empregos, de geração de renda para o nosso Estado, obrigatoriamente passem pelo desenvolvimento da nossa infraestrutura energética. Conto com todos os senhores, com todas as senhoras. Todas as propostas são bem-vindas. Nosso gabinete estará aberto para que a gente possa colher todas as propostas, independentemente de qual matriz, independentemente de qual fonte, independentemente de qual preço, que seja por um preço justo, que a energia seja cada vez mais limpa, seja cada vez e principalmente mais acessível e universalizada para quem mais precisa. É esse o nosso desafio e eu tenho certeza que colocaremos no papel as boas ideias. É um compromisso que eu assumo da gente ter nas nossas principais iniciativas o tema energia sempre como prioridade. Muito obrigado e vamos em frente.
Eu gostaria de convidar, né, eu soube que tem uma apresentação da Companhia Paraibana de Gás, convidar o diretor técnico comercial Fábio Maris Maia para que possa, não sei se vai ser o Flávio, Ítalo, vai ser Ítalo? É? Então e aí a gente vai revezando, né? Sempre alguém da mesa. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o deputado George, em nome em nome de quem cumprimento a todos. Professor Zaqueu Ernesto, meu mestre lá na universidade, prazer revê-lo. Bom, falar um pouquinho uma apresentação rápida sobre a PV Gás e o nosso plano de expansão, nossa infraestrutura e o plano de expansão para os próximos anos no nosso estado, né? Então, a PV Gás é uma empresa de economia mista, foi fundada, iniciou suas operações em 1994, através da Lei de Concessão 9.493, iniciou suas operações em 95, então a PV Gás está prestes a completar 30 anos de atuação no nosso estado. Composição acionária da Companhia Paraibana de Gás, nós temos o governo do estado, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil. O governo do estado com a composição de 75% aproximadamente das ações ordinárias, a partir da aquisição da parte da Petrobras no ano passado, quando aquela empresa saiu do ramo de distribuição no nosso país. A PB Gás tem como a missão prover a infraestrutura, comercializar, distribuir gás canalizado no estado, contribuindo para o seu desenvolvimento com sustentabilidade e segurança, visando atender a necessidade das partes envolvidas. E a visão é ser reconhecida como uma das melhores concessionárias de serviço público do estado até 2026. Falando rapidamente sobre o gás natural é um energético, um combustível fóssil, que tem como a principal molécula o metano, que entre os combustíveis à base de petróleo, hidrocarbonetos, é o que possui menos potencial de poluir. Então, é o gás à base do CH4, só possui uma molécula de carbono, por isso que foi batizado com esse nome de gás natural, por conta da sua baixo nível de poluição, vamos dizer assim, na sua utilização. O gás natural ele é oriundo dos poços de petróleo, ou associado ao petróleo, ele é recuperado associado em poços só com presença de gás natural, a partir do qual é extraído, passa pelas unidades de processamento de gás natural, que são as UPGNs, que confere a esse gás condições comerciais para ser distribuído. A partir das UPGNs, ele é transportado pelo nosso país e entregue em cada estado para ser distribuído, né? Esse gás ele tem diversas utilizações na sociedade, desde a indústria até o setor automotivo, no comércio, nas residências, para cocção, para aquecimento, como matéria-prima na indústria cerâmica. Então, o gás natural é uma fonte de energia e um vetor de desenvolvimento muito forte no mundo todo. Esse é um mapa apenas ilustrativo da malha de transporte no nosso país, né? Considerando outros países, países mais desenvolvidos, é uma malha ainda pequena, vamos dizer assim, mas que leva o gás natural desde esses campos de produção até os estados para serem distribuídos, para ser distribuído.
Onde a PBGás está presente? A PBGás está presente em 16 municípios, né? Através da sua rede de gasodutos, são 370 quilômetros de rede atualmente, e em 3 municípios, sendo que em 3 municípios, Patos, Remígio e Guarabira, através do GNC. A gente transporta, o gás chega até esses municípios através de carretas que transportam o gás natural comprimido. Essa é uma visão geral da nossa rede de distribuição, a rede de gasodutos, né? Aquela linha roxa ali no meio é o gasoduto de transporte, que aqui no Nordeste, entre o Ceará e Alagoas, a gente chama carinhosamente de Nordestão. Então, a partir do Nordestão, nós recebemos o gás dos supridores e distribuímos para a região metropolitana de João Pessoa, e nós temos um gasoduto que liga a região de João Pessoa até Campina Grande, um gasoduto de 95 quilômetros, também atendendo, através de gasoduto, a região. Aqui está uma imagem das duas regiões, de João Pessoa, tanto João Pessoa, tanto Campina Grande. Esse é um mapa de calor, vamos dizer assim, que representa quais as regiões do nosso estado com maior consumo energético, maior demanda energética, seja de energia elétrica, seja de óleo combustíveis, seja de qualquer outro tipo de fonte de energia, e isso pode indicar para onde o gás natural poderá ir no futuro, né? Então a gente tem ali a região de Sousa, né? Quanto mais vermelho o município ali, maior a demanda energética daquele município. Então a gente tem a região de Sousa, tem a região de Monteiro ali, na região sul ali do estado. Então, aquelas regiões, sobretudo por questões industriais locais, Sousa tem a indústria de laticínio, enfim, são as regiões onde a PBGás, onde o gás natural poderá chegar no futuro. Falando um pouquinho do gás comercializado, a nossa expectativa para 2023 é de comercializar pouco mais de 2 milhões de metros cúbicos de gás. Qual é a divisão dessa demanda por gás natural no nosso estado? 85, em torno de, eu não estou conseguindo chegar, 58% do nosso gás comercializado vai para a indústria, né, 34% para o automotivo e uma parcela menor para a parte residencial comercial. Então, a indústria ainda a exemplo de outros estados, enfim, do perfil geral da demanda por gás natural, a indústria é o carro-chefe, vamos dizer assim, em termos de volume de demanda. No nosso estado, hoje, nós estamos fornecendo, distribuindo gás para 39 indústrias, 33 postos GNV, mais de quase 400 comércios e quase 28 mil residências. Esse volume ele está concentrado na região metropolitana de João Pessoa, que detém 85% dessa demanda, e 15% na região de Campina Grande. A nossa previsão de investimentos nos próximos 5 anos é na ordem de 58 milhões, perto de 60 milhões de reais, aí, com uma média de 11, 12 milhões ano, na parte de expansão da nossa rede. E a previsão é de um crescimento de 27% nesses próximos 5 anos, chegando até 460, 470 quilômetros. Ou seja, nós estamos com a previsão de crescer 100 quilômetros nos próximos 5 anos, expandir 100 quilômetros a nossa rede. Vou dar destaque aqui às duas áreas de expansão, as duas principais áreas de expansão nesse período de 5 anos, que é na região metropolitana de João Pessoa, a primeira, né, com investimento aí previsto só nessa área de 23 milhões para uma expansão de 70 quilômetros de rede, com destaque para o projeto que vai levar a rede de distribuição até a região portuária, até Cabedelo, e a região lá em cima do polo turístico Cabo Branco. Destaco aqui um avanço esse ano, que foi a chegada da rede de distribuição no centro, para atender o comércio do centro,
e a região do Shopping Tambiá. Então, foi uma conquista da PBGás no ano de 2023. Esse é o desenho geral do projeto de Cabedelo, nas suas duas etapas. Nós já vamos iniciar em novembro a etapa de expansão para os bairros de Intermares e Ponta de Campina. E no segundo semestre do próximo ano, a gente tem o objetivo de chegar na região portuária para atender as indústrias do local, com a âncora do M. Dias Branco, do Moinho Dias Branco. Previsão de chegar até a região portuária em fevereiro de 2025. E aqui o projeto do Distrito Industrial do Turismo, né, o Polo Turístico Cabo Branco, ele também se inicia em novembro. As obras, a partir da sua primeira etapa, saindo do Mangabeira Shopping ali, e com o objetivo de atender a região onde estão se instalando os hotéis e os resorts que estão sendo anunciados, e cujas obras já se iniciaram. Então, também é um projeto importante que a PBGás tem como objetivo nos próximos 3 anos. Na região de Campina Grande, nós temos uma previsão aí de uma expansão de 22 quilômetros com investimento de 10 milhões de reais. Um destaque aqui são as áreas de expansão em Campina Grande. Então, todas as regiões da cidade, vamos dizer assim, a gente conseguiu mapear para levar o gás natural para essas áreas, podendo destacar o centro da cidade, né? E levando não só um energético de qualidade, de baixo índice de emissão de carbono, mais seguro, mas uma alternativa para essa área de um fornecimento contínuo sem a necessidade de abastecimento por carreta, o que melhora, inclusive, a mobilidade urbana das regiões mais adensadas, quando você tira aquelas carretas que ficam estacionadas abastecendo de GLP ou outro tipo de gás. Também como destaque, o ramal que nós estamos construindo já está em obra, para levar o gás até o distrito industrial do Velame, um distrito que não possuía a infraestrutura para que aquelas indústrias pequenas e médias ali instaladas pudessem utilizar o gás canalizado, o gás natural canalizado. E aqui outras áreas de expansão, como o bairro do Alto Branco e o bairro da Prata. Então, queria agradecer. Qualquer dúvida, estamos à disposição, a PBGás está à disposição. Obrigado. Obrigado, Ítalo. Engenheiro da PBGás, gerente daquela companhia, cara altamente competente, né? Tenho o prazer aí de ter Ítalo como um amigo, e foi um grande colaborador. Tenho certeza que a PBGás está em excelentes mãos. Já que ele falou, viu, Romulo? Ele falou aí que um dos principais projetos da PBGás é levar a sua rede de gasodutos para o polo turístico, Cabo Branco, com a previsão de construção de hotéis, de resorts, de parque aquático, e a Sinep vem encabeçando esse movimento, sendo de forma muito bem conduzida por você. Automaticamente já peço a sua participação, você possa dar um panorama geral, você que tem dados sobre a matriz energética paraibana, por gentileza, que a Sinep possa contribuir nesse debate. Possível. Então, antes que coloquem ali, parabenizar, certo, o deputado Jorge Moraes. Eu acho que a sociedade pede, clama, né, o poder legislativo, que é o poder que a representa, que seja aqui na Casa do Povo realmente pautado temas relevantes, né, que se faça efetivamente a tão falada boa política. Então, inicialmente gostaria de parabenizá-lo e, assim como o deputado Alexandre José, de criar realmente essa frente para a gente debater esse tema tão importante que é o da infraestrutura
para o desenvolvimento econômico, em especial quando a gente trata das energias renováveis. Então, não há desenvolvimento sem a oferta de energia, e hoje o Brasil, estava comentando aqui antes do início da sessão, sobretudo o Nordeste, né? A gente está sentado em cima dos recursos que vão ajudar a resolver uma problemática global, né? Que é uma problemática dupla de oferta de energia e a problemática ambiental de que as energias a partir de fontes renováveis. E para o Nordeste, em especial, porque finalmente, e coincidentemente, por um acaso do destino e de Deus, finalmente, é onde está a maior oferta desses recursos, na região do semiárido nordestino. Então, a gente tem a oportunidade de atuar nessas duas frentes, ou seja, o Nordeste hoje é protagonista para resolver dois problemas mundiais, da oferta de energia e, especificamente para a gente, transformar a realidade do semiárido nordestino. Então, mais uma vez, razão pela qual eu parabenizo aqui essa sessão. Então, bem rapidamente, eu só queria, já que a temática é da infraestrutura energética do estado da Paraíba, sobre o recorte das energias renováveis, passar um pouco aqui como é que está hoje o cenário para nós do estado que trabalhamos nessa atração desses grandes grupos, que a partir daqui vem transformando a realidade lá da região, e aqui o senador Efraim e o deputado George também conhece bem de perto lá a região de Santa Luzia, que já a gente puder analisar a mudança econômica que foi efetivamente concretizada ali naquela região a partir da implantação desses grandes empreendimentos. Então, a gente já tem muita coisa, empresas do mundo todo, né? Lá em Santa Luzia, o Grupo Neoenergia Iberdrola da Espanha já tem uma operação aí mais de 620 megawatts de energia nessas usinas centralizadas, né? Que a gente fala. Em execução, tem até corrigir, um primeiro parque desse já está, acho que, em operação da EDF ali no Junco do Seridó, logo antes de descer na Serra. A gente já tem mais 479 megas, empresa francesa. A EDP também, lá em Pocinho, já está iniciando um novo projeto, mais 120 megas. Então, a gente tem em execução hoje mais 950 aqui no estado da Paraíba, no que diz respeito à geração de capacidade instalada para energia eólica, a casa do 1 gigawatt, hoje vamos para 1,5 gigawatts. Na área da energia solar, isso não é tão diferente, o cenário ainda é até mais positivo, né? Hoje, a gente começou lá com o Grupo Rio Alto, lá em Coremas, naqueles 10 parques menores, um pouco de 30 megawatts, um grupo nacional, né, que muito nos orgulha. Lá na região de Malta também, a Proton Energy, que já está com alguns parques, 2 parques lá pequenos também, e o próprio grupo Neoenergia, né, professor Euler, já diversificou também, agregando lá, unindo a solar e eólica, lá em Santa Luzia também, que inclusive o presidente Lula veio recentemente para essa inauguração, um projeto de quase 150 megawatts também, lá em Santa Luzia, acho que até o professor Euler esteve lá nesse lançamento, né? Porém, esse grupo Rio Alto, que é nacional, que muito nos orgulha, já lançou e já está em construção ali entre Santa Luzia e Patos, mais um grande complexo, só esse de mais 2,4 gigawatts. Então, realmente é um projeto muito grande, investimentos da ordem de 4 bilhões de reais, então é muita coisa aqui ficando para o Estado, muito emprego sendo gerado, e mais um empreendimento aí da EDP na área de solar, 66 mega. Então, a gente mais estamos falando que nós vamos chegar aqui até 2023, 24 a 2.800 megawatts de energia solar, né? Então, isso é muito importante. São hoje já, sem falar do grupo chinês aí, que a gente já está na região da Serra da Borborema, mais 3,6 bilhões que não está aí. Então, a gente tem empresas da Dinamarca, da França, Portugal, Espanha, China, aqui no estado da Paraíba, e isso movimenta muito, né? A Vestas, para quem não conhece, que está indo lá para a região de Araruna, é uma empresa, é a maior fabricante de aerogeradores do mundo, da Dinamarca. Então, ela está implantando uma usina eólica também lá na região de Araruna, e mais 5 municípios lá do entorno, gerando muito emprego. Então, a gente tem um horizonte de algumas décadas ainda, deputado George, de muito empreendimento desse, de usinas centralizadas, em caráter continuado, sendo implantadas aqui no estado da Paraíba. E um outro fator, Byron, que vem a reboque, né, disso, a gente está falando desses grandes projetos de usina centralizada, mas ao lado dele vem caminhando aí uma área que a sua associação
atua muito aqui, que é da geração distribuída, né? Que é são esses outros empreendimentos, que é o pequeno empreendedor que coloca lá na sua padaria, na sua fábrica, na sua residência, esses painéis solares. E olha, a gente faz o recorte de quanto cresceu de 2021 para esse dado, acho que é de agosto de 23, lá da Absolar. A gente saiu de 89 para 306, e isso é um crescimento silencioso, né? A gente não costuma ver, mas vem crescendo muito, né? E aí a gente já vem discutindo, inclusive, bons projetos aqui para a gente lançar no estado da Paraíba, sobretudo para o poder público municipal, né? A gente substituir essa geração dos municípios por projeto solar, que a gente movimenta toda a economia. E aí, a partir daquelas usinas solares, a gente viu o caso de Coremas, e conversando com o CEO do Grupo Rio Alto, moradores de Corema que foram capacitados por esse grande grupo como montadores de painéis fotovoltaicos, né? Eu digo, é melhor do que o Senai, foi treinado pelo próprio setor produtivo, e que hoje essa mão de obra já é exportada para outros estados para montar essas grandes usinas lá. Então, esse montador, essa mão de obra altamente especializada que está sendo formada naqueles grandes projetos, eles podem e estão sendo exportados do estado da Paraíba, se a gente pode falar, mas também podem empreender, né? Então, montar a sua pequena empresa e atender aí toda essa questão da geração distribuída ao longo dos municípios do estado da Paraíba. Então, assim, é uma coisa que movimenta a economia de ponta a ponta, a academia, né, professor Euler? E aqui eu acho que vou deixar para a sua fala você contar um pouco da pesquisa de inovação que a nossa academia fez com esse Grupo Rio Alto, um grande projeto lá com a Huawei da China, mas eu vou deixar para ele comentar aqui. Como a gente tem conhecimento na área de energias renováveis aqui no estado da Paraíba no que diz respeito às academias. O professor Zaqueu, que está aqui atrás, da minha assessora Thaís, tem o LES, né, professor? Quantos anos já temos aí da história do LES? 50 anos. Então, a nossa Universidade da Paraíba, ela já tem 50 anos de conhecimento acumulado na temática de energias renováveis aqui no estado da Paraíba. Então, a gente não deve a ninguém. E aqui, deputado Jorge, uma questão de bastidor, né? Uma fábrica que a gente está se implantando aqui de painéis solares, o Grupo Balfar, o CEO dele tem 86 anos lá do Paraná, quando esteve aqui. Eu posso dizer, professor Euler, que foi a cereja do bolo da decisão dele, e ele nos confidencializou isso, que foi conhecer a estrutura da UFPB no que diz respeito ao conhecimento e pesquisa e desenvolvimento na área da energia renovável. Então, ali, a partir daquela que a gente levou lá, e o professor Euler mostrou lá o Centro de Energia Renovável da UFPB, e todo o potencial que ele tem de ofertar nessa mão de obra qualificada, e esse exemplo que ele vai passar para vocês vão ver o tamanho do projeto de pesquisa e desenvolvimento que esse Grupo Rio Alto e o Huawei, que é a maior da China, está desenvolvendo aqui no estado da Paraíba, lá com o Centro de Energia Renovável. Então, isso movimenta uma cadeia inteira. A gente falou aqui do pequeno montador de painéis fotovoltaicos lá em Coremas, até uma pesquisa de ponta aqui, uma pesquisa de doutorado, movimentando todos os alunos e a academia aqui na UFPB. Então, para finalizar aqui, a gente mostra como a Paraíba vem se posicionando bem nessa temática, né? Aí está um pouco da nossa matriz de geração elétrica do Estado em 19 e o que está projetado aí para 24, sem falar ainda do empreendimento da China. Então, a gente inverteu completamente, né? Saiu de uma geração quase que de 80-20 não renovável, renovável, para 90-10 hoje, renovável, não renovável. E isso tem implicações nos custos, né? Então, a gente vê os custos da energia produzida a partir de fontes como o óleo diesel, e eu participei já de alguns eventos, que a gente vê o custo quilowatt a mais de R$ 1.000, quando a gente compara com energia renovável, em alguns leilões já está saindo a R$ 90. Então, isso é um custo que, em algum momento, vai chegar no setor produtivo, vai tornar a indústria mais produtiva, né? Então, isso é a indústria paraibana competitiva, a indústria do Nordeste competitiva, gerando mais desenvolvimento aqui para todo o nosso estado. Então, só isso que eu tinha para falar. Parabéns novamente, deputado George, parabéns a essa casa por debater tão importante tema. Parabéns, Romulo, parabéns pela apresentação, que bom, boas notícias, tomara que continuem chegando cada vez mais, e a Assembleia e Sinep são essenciais nesse debate, a Sinep sempre nessa linha de frente,
sempre conversando, sempre convencendo de forma justificada, motivada, os atrativos que a Paraíba tem, e eu tenho certeza, tenho a esperança, a fé, a expectativa, né, de que a nossa rede de energia será sempre um cartão de visitas, para aquele que deseja acreditar e investir no nosso estado. Então, parabéns, ficamos todos felizes, né, quando a gente escuta falar em bilhões de reais de investimentos, né, milhares de empregos, capacitação de mão de obra, e aí você veja, Rômulo, como a cadeia ela é positiva. Uma das principais razões para que o campus do IFPB se instalasse em Santa Luzia também foi justamente a prévia instalação de energia solar e energia eólica, né? Porque hoje o filho da terra do Vale do Sabugi, ele tem essa a possibilidade de aprender e de se qualificar, se capacitar para que possa não apenas trabalhar nos subempregos ou empregos, claro, com todo respeito a todas as atividades ali desempenhadas, mas que eles possam assumir os principais cargos, as principais funções e a educação andando de mãos dadas com a economia. E registrar a presença do ex-senador Efraim Moraes. Obrigado, meu pai, pelo prestígio, pela atenção de sempre. Queria convidar agora o professor Dr. Euler Cássio, diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui hoje representando o Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB. Cumprimentar aqui a mesa, o deputado Jorge Moraes, parabéns pela iniciativa, assim como os demais membros aqui, muito bem qualificados. Mas não poderia deixar aqui também de saudar o nosso colega professor Zaqueu, representando os professores aqui da UFPB, o ex-aluno e o egresso, e agora um grande empresário do segmento de energia solar, o querido Byron, o Rômulo Polari Filho, um grande parceiro nessa prospecção ativa que ele também faz, justamente de grandes empreendimentos aqui para Paraíba, e como ele falou, a gente também está junto, apoiando sempre essas iniciativas. O deputado Ranieri Paulino, também um saúdo, o representante da PB Gás e demais membros aqui da sociedade. Eu recebi hoje uma difícil tarefa de usar 10 minutos. Professor, tem um problema, viu? Se você der 1 hora, ele fala tranquilamente. Então, eu vou tentar compilar aqui um pouquinho da história do centro, do CEA, que é o Centro de Energias, em alguns Professor, slides. eu peço para que a assessoria retire o tempo e o senhor utilize aquele espaço que entender como necessário, que eu tenho certeza que todos nós aprenderemos com suas palavras. Muito obrigado. Mas esse é o contexto que a gente vive, que é justamente, ainda existe uma demanda global de energia elétrica e, consequentemente, o aumento das emissões de gás carbônico, que é uma tendência mundial. Como foi bem já falado, não existe crescimento econômico sem uma energia de qualidade, sem uma energia disponível e de fácil acesso. Então, também, outra temática que traz uma problemática para o desenvolvimento é justamente essas questões geopolíticas. Para vocês terem noção, ainda existe uma demanda muito grande por combustíveis fósseis. E com o advento, por exemplo, de um problema como esse da Rússia com a Ucrânia, para vocês terem noção, um barril de petróleo ele praticamente dobra de preço instantaneamente. Então, saindo de $50 para $90 por conta do anúncio desse tipo de conflito. E nesse contexto até caótico, já há 50 anos atrás, como foi levantado pelo Rômulo, já se trabalhava e se estudava energia solar aqui na Paraíba, com o advento do LES, o Laboratório de Energia Solar. Ele foi regulamentado, para vocês terem noção, em fevereiro de 73, e tinha missão já desde aquela época de reunir o corpo docente da UFPB em atividades de pesquisa e extensão voltadas para a utilização de energia térmica solar
térmica fotovoltaica da energia solar. E com os objetivos de planejar, elaborar e executar projetos, pesquisa e extensão, que é o principal ponto que eu vou citar nesse slide, utilizando energia solar. Quando a gente fala extensão, as pessoas não têm noção, mas eram, por exemplo, aplicações de secadores de fruta, fogão solar e outras aplicações que mudavam a vida das pessoas que não tinham acesso à energia elétrica. Então, já desde o 1973, e o professor Zaqueu aqui presente foi um dos grandes, vamos dizer, atuadores nesse período também de existência do LES, já existia um planejamento, por exemplo, do BNDES, um financiamento do BNDES, sabia-se que era um tema essencial para o desenvolvimento do Brasil. E aqui hoje, nesse contexto todo, há 10 anos atrás foi criado o CEAR, que é o Centro de Energias, ele existe baseado em 2 cursos, o curso de Engenharia Elétrica e o curso de Engenharia de Energias Renováveis. Hoje somos um corpo de 58 docentes, todos doutores, divididos nesses 2 cursos. E alguns números interessantes nessa tabelinha que eu trago, a gente já tem hoje praticamente 1.000 alunos de graduação, um pouco mais de 200 de pós-graduação, mas a terceira linha é o que mais vamos dizer, que me deixa empolgado, porque boa parte desses docentes ele tem uma capacidade inventiva muito grande. Isso se traduz em números de patentes, números de artigos, de publicações, mas que esses docentes, eles não estão, a sua grande maioria, ele não está voltado apenas para ter a patente, mas ele está também querendo transferir isso para a sociedade por meio de projetos que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento e inovação, P&D ou PDI, muitas vezes conhecido, que é justamente atender às demandas do mercado para poder desenvolver inovação. Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui a infraestrutura que nós temos atualmente. O Centro de Energias Alternativas e Renováveis tem como missão gerir conhecimento científico e tecnológico, formando cidadãos profissionais e cientistas, além de prestar vários serviços à sociedade, por meio do desenvolvimento de atividades integradas de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica nas áreas de engenharia elétrica e de energias alternativas e renováveis.
isso é um pouco da nossa infraestrutura, mas além de equipamentos, o principal é o recurso humano. Então, isso eu posso garantir que temos um recurso humano de qualidade que permite, sim, fazer parcerias com esse tipo de empresas. Para vocês terem noção, esses são alguns dos parceiros industriais que nós tivemos ao longo dos anos. A Huawei é como foi citado já pelo Rômulo, um gigante multinacional que está aqui no Brasil há 25 anos e que tem investido muito forte na área de energia. O grupo FCA, que hoje é Stellantis, mas ao chegar aqui no Nordeste, a Jeep, em Goiânia, ela buscou instituições locais, o FPB, o FPE, o Federal de Pernambuco e outras universidades, para desenvolver programas de parceria e capacitação. O único que saiu do papel foi o da UFPB. E isso fez com que nós tivemos, a partir daí, uma aproximação muito grande com o setor automotivo, no sentido de, além de especialização, fizemos projetos de cooperação internacional, enviamos 11 alunos para os Estados Unidos, passaram esses alunos 7 meses, para vocês terem noção, desses 7, 4 meses estudando na Universidade Americana e depois 3 meses estagiando no Centro Técnico da Chrysler, onde é desenvolvido todos os projetos globais. Esses alunos, ao retornarem, foram diretamente contratados e hoje já tem vários outros que estão trabalhando diretamente nesse tipo automotivo. A AVL, uma empresa austríaca, também de eletrificação, que a gente já desenvolveu o projeto com eles. Grupo Energisa, já tivemos vários projetos, atualmente estamos executando um. Vou mostrar um exemplo de 2 aqui mais para frente. OPA, uma empresa canadense de simulação em tempo real. O que é que eles fazem, para vocês terem noção, e o nível de excelência que é essa empresa e os projetos que a gente desenvolve com eles. Imagine, nós temos um supercomputador aqui na UFPB que é capaz de simular, por exemplo, se você tem uma queda de um poste, um bêbado derrubou um poste e passa alguns segundos para esse poste chegar ao solo. A gente consegue estimar ou avaliar como vai se comportar a rede elétrica a partir dessa queda do poste. E eu vou mostrar casos que a gente consegue fazer e exemplos de projetos reais que a gente utilizou esse supercomputador. Grupo Rio Alto é um grande grupo nacional, mas que tem investido pesadamente aqui na Paraíba. Então, vou mostrar também um case de um projeto que nós fizemos com ele, em parceria com a Huawei, e que impactou muito fortemente os resultados de geração de energia deles. Ao Sol é uma empresa de Uberlândia, que recentemente foi adquirida pelo Grupo Energisa, hoje chama Reenergiza, e, por fim, aí, a Comal é uma empresa italiana na área de automação. O que é que vocês podem ver desse slide? Muitas empresas estrangeiras, multinacionais, vêm buscar o conhecimento aqui na nossa UFPB, porque realmente temos um grande diferencial de competência técnica para desenvolver esses projetos. E, por conta desse histórico de parceria com o setor produtivo, o setor industrial, em 2021 nós fomos credenciados como unidade Embrapi. Alguém já viu falar desse nome? Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas nem conhecem o que é a Embrapi, mas fazendo uma analogia simples, todo mundo conhece a Embrapa. A Embrapa completou 50 anos, mas é uma empresa brasileira de desenvolvimento agrícola, e é por isso que o Brasil hoje é uma referência mundial na produção agrícola quando se fala em tecnologia. E há 10 anos foi criada a Embrapi, que é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que permite, de forma otimizada, vamos dizer assim, a interação entre os setores de inovação, os setores de pesquisa, universidades, centros privados de pesquisa e as empresas. E com isso ela permite até, para vocês terem noção, ela financia até 1/3 do valor do projeto de recurso não reembolsável. E esse recurso fica na nossa carteira e a gente consegue negociar diretamente com a empresa. A gente também, por ser unidade Embrapi, algumas características, vamos dizer, inerentes a uma universidade pública foram destravadas, como, por exemplo, questão de contrato. Já teve várias empresas que elas dizem, não vou procurar a universidade porque é burocrático, eu vou passar 3 meses para fazer um convênio, tem toda uma burocracia para se fazer. Para vocês terem noção, os projetos que nós executamos, o tempo máximo, vamos dizer assim, entre o plano de trabalho e o convênio estar pronto e a assinatura do reitor para o projeto entrar em execução em torno de 21 dias. Então, a gente desmistifica essa relação entre a academia e o mercado a partir de quebra, vamos dizer, de burocracia a partir do credenciamento da Embrapi.
E agora eu trago alguns projetos realizados, trouxe aqui alguns que eu acho impactantes para vocês terem noção da abrangência e do impacto que esses projetos trazem para a sociedade. O primeiro é o sistema de posicionamento de painéis solares, utilizando um sistema que a gente chama de tracker. Essas grandes usinas de energia, elas utilizam um sistema mecânico que faz o posicionamento do painel como se fosse um girassol, ou seja, o painel ele vai mudando de posição de acordo com a hora do dia. Só que a gente partiu da premissa que não necessariamente essa mudança de painel de acordo com a hora do dia ia se reverter no maior geração de energia. Então, nós fizemos o quê? Utilizamos a tecnologia já comercial, fizemos uma camada superior, só que agora para controlar esse tracker, utilizando inteligência artificial, onde esse painel, ou seja, o tracker, ele vai tomar a própria decisão de qual melhor posição ele vai estar e que proporcione uma maior geração de energia. Então, a meta inicial, para vocês terem noção, era de 1%. O grupo, a gente validou isso depois no grupo Rio Alto, que eu vou explicar, mas o target nosso, quando estava desenvolvendo a pesquisa, era 1% a mais de geração. Teve dia de geração, de dias nublados e chuvosos, que a gente chegou a obter 6% de geração. Isso, para uma grande planta, é milhões de reais, assim, em pouquíssimo tempo, em um dia que ele estaria perdendo. Então, essa tecnologia ela foi validada em laboratório, depois foi validada também em usinas reais do Grupo Rio Alto, na cidade de Coremas, e, para isso, também nós fizemos a instalação, esse projeto foi com financiamento externo da Huawei, nós fizemos a instalação de uma usina solar lá na nossa unidade em Mangabeira. Metade dessa usina ela é controlada com o sistema comercial e metade com o nosso sistema. E nós conseguimos fazer justamente essa validação do quanto de desempenho houve a partir da utilização dessa tecnologia. Hoje a gente está na continuidade, vamos dizer, na contratação da continuidade desse projeto para ser validado em 5 estados diferentes do Brasil. Mas o que é que isso mais impacta para mim, pessoal? Além da questão da tecnologia desenvolvida, nós conseguimos reter talentos aqui na nossa região. Então, eu consigo contratar, por exemplo, um aluno egresso da nossa universidade, ele agora recebe, para vocês terem só uma média de valor, ele muitas vezes recebem até mais do que a iniciativa privada que contrata o trainee. Então, a gente consegue pagar bolsas muito competitivas por conta de financiamento externo desse tipo de projeto. Além de que, essa estrutura ela não serve apenas para o projeto. Hoje, a gente está fazendo ou realizando um curso chamado Energif, onde eu tenho, por exemplo, 200 pessoas da comunidade que estão sendo treinadas para serem instaladores de energia solar. Então, isso alimenta um ciclo que tanto as empresas de energia aqui já que a gente chama de geração distribuída tem demanda, quanto também empreendedorismo, e faz com que tenhamos cada vez mais mão de obra qualificada aqui no nosso estado. Outro projeto que eu trago aqui para vocês, ganhou até uma premiação internacional, foi feito com a empresa Alsol, mas principalmente o principal objetivo era o quê? Era um sistema híbrido, que a gente chama, onde eu tenho o sistema de geração, a biodiesel, o sistema fotovoltaico e o sistema de bateria, de armazenamento. Esse sistema de armazenamento, ele hoje é uma tendência mundial, assim, e falta ainda a regulamentação, viu, deputado George, aqui no Brasil e, consequentemente, aqui na Paraíba, para poder utilizar essa energia armazenada nessas baterias. E o grande desafio era o quê? Maximizar o uso do fotovoltaico e do armazenamento para deixar de usar ou usar cada vez menos o biodiesel. O biodiesel ele tem um custo elevado para poder fazer esse transporte, muitas vezes. Um número que me lembro bem aqui foi o pessoal do Exército, quando, numa reunião, ele disse, para eu levar 30 mil de óleo diesel, de biodiesel, eu gasto em torno de 60. Não posso levar muito porque tem uma validade, tenho que levar uma quantidade, vamos dizer, controlada, e eu tenho que estar fazendo isso muitas vezes. Então, o custo para essa energia chegar lá é muito alto. E aqui a gente conseguiu ter essa maximização do fotovoltaico e do armazenamento, até tendo resultados muito bons. Toda essa rede elétrica ela foi modelada nesse supercomputador que eu citei anteriormente e ainda está em operação lá na cidade de Uberlândia.
E essa bateria, que aqui eu apresento nessa fotografia, agora ela teve um novo contexto, que é o quê? Agora a gente coloca essa bateria móvel. Esses caminhões que estão aí nessa fotografia, e tanto o caminhão é elétrico, quanto esse baú ele é repleto de baterias. E para que isso serve? Imagina uma situação feita o Jacumã, aqui no nosso litoral. Chega a época de carnaval, de veraneio, a cidade lota. Começa a faltar energia, começa a faltar água. E o que é que a gente consegue fazer com isso? Eu levo esse caminhão que está com a energia armazenada nas baterias e a gente injeta para atender aquela demanda específica desses períodos de carnaval, de veraneio, e com isso eu consigo oferecer um serviço de qualidade para a população, postergo o investimento da subestação ou da concessionária, que para vocês terem noção, uma repotencialização de uma subestação dessa é em torno de 30 milhões, 25, 30 milhões. Então, isso para atender uma população em um espaço de tempo muito curto, não é vantajoso para a concessionária. E para a população, ela é penalizada por não ter essa energia de qualidade. Então, a gente consegue atender, vamos dizer, demandas tanto da população quanto do setor privado, ao fazer a otimização da utilização dessa energia a partir do armazenamento. Então, são apenas alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Teria pelo menos mais uns 5 aqui para mostrar, mas como o tempo era limitado até então, viu, deputado? Eu peço desculpas de não ter trazido mais, e com isso eu finalizo minha apresentação com esse questionamento. Vamos inovar juntos nessa nova indústria verde que tem tanto a contribuir aqui com o nosso Estado. Muito obrigado. Agradeço pela aula, professor Euler, e compreendo perfeitamente a sua dificuldade com o tempo. Também sou professor, sou advogado que também gosta de falar um bocado. Aí, para piorar, sou filho de político e agora sou político. Aí é que o cara gosta de falar de verdade. Então, que bom, professor. E nós temos essa realidade aqui, capitaneada, comandada por sua equipe. E desejo, tenho certeza, do presidente Adriano, e de estreitar essas relações, de fazer com que a Assembleia esteja próxima da Universidade Federal da Paraíba, para que possamos estimular, incentivar. Né? Você falou de um caso específico, professor, que carece de regulamentação, e aí também se encaixa um dos braços dessa frente parlamentar, saber suprir essas necessidades, né, de normatização, né, já que pesquisa, inovação, desenvolvimento está sempre mais à frente, com a velocidade muito maior do que do que o nosso burocrático processo legislativo. Então, tenho certeza que há espaços cinzentos, né, que a legislação ela pode colaborar, e estamos à disposição. Eu convido para a sua exposição o deputado Alexandre Zezé. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Gostaria de saudar a mesa em nome do presidente dessa frente parlamentar e hoje que preside a mesa, deputado George. Em nome de Rômulo, gostaria de saudar a todos e a todos que estão presentes aqui nessa casa. Bem, falar depois de diversos professores, pessoas que trazem aqui números grandiosos, fica um pouco difícil, mas observando bem, Rômulo falou de alguns números que vêm da minha região. Sou do Vale do Sabugi, cidade de Santa Luzia, aonde a energia
renovável, a energia limpa que tanto se fala pelo mundo, está evoluindo e evoluindo a cada dia que se passa naquela região. Mas gostaria de trazer para você dados, não em forma de números. Gostaria de passar para vocês dados concretos do dia a dia que esses investimentos trazem para a população numa pequena cidade que tanto sofre por falta de oportunidades. Santa Luzia e todo o Vale do Sabugi é de uma região que eram poucas oportunidades. A geração de emprego e de renda era simples, prefeitura e estado. Alguns comércios, alguns empresários tinham a oportunidade de empregar algumas pessoas, mas que não pagava o mínimo, que não assinava carteira, e que após essas empresas se instalar, foi que despertou para aquela população, para aquele pessoal, que eles têm o direito de ter dignidade. Eles têm o direito de ter dias melhores. Então, foi através dessas empresas que foram instaladas na nossa região que despertou-se para aquelas pessoas que pudessem sair de suas casas e buscassem dias melhores. Alguns saíram de sua casa com um simples papel na mão, bateram na porta, falou-se aqui da Iberdrola, mas tem diversas outras empresas lá, e que chegavam na porta e o seu currículo só tinha nome e endereço. Porque 10 anos trabalhando na parte administrativa de um supermercado, não era registrado na sua carteira, não vale. Então foi dada a oportunidade, dialogando e conversando com os empresários dessas empresas e mostrando a realidade que precisava se dar a primeira chance. E aquela pessoa com 40, 50 anos estava tendo a primeira chance na vida de ter a carteira assinada, de ter o seu trabalho reconhecido dentro de casa e na sociedade. E através dessa primeira oportunidade, foi que despertou-se para voltar o mundo acadêmico. Diversas pessoas hoje, independente da idade, nós temos lá comprovado pessoas com mais de 50 anos que voltou para fazer um curso, mas não foi um curso simples de um SESI, de um Senai, não. Foi de universidade, da UFCG, da UFPB, um curso de graduação mesmo. E que depois disso já estão procurando especialização e um mestrado. Mas foi através dessa pequena gesto de uma esperança, de um simples contrato registrado, carteira assinada, salário em dia, bacaninha, que essa pessoa pôde ter dias melhores e levar dignidade para dentro de sua casa. Casa essa que alguns moravam na zona rural e que não tinha nada, às vezes, na mesa para comer. Alguns trabalhavam lá durante a semana em uma moto atrasada, sem carteira, habilitação, documento daquele jeito. E que pôde botar sua moto em dia, tirar a habilitação, e que pôde trabalhar dignamente, e que hoje já tem carro, trabalha com táxi, trabalha em diversas outras atividades. Tenho aqui relatos para passar para vocês de diversas pessoas e de diversos segmentos que, através dessa primeira oportunidade, pôde crescer na vida, pôde crescer naquela região. Quando uma empresa dessa vem para uma região
de início, ele precisa de algumas mãos de obras. Algumas qualificadas, com graduação alta, e algumas mão de obra mesmo, à mão. E falando em mão de obra, um dos maiores parques do Brasil da energia solar está sendo instalado naquela região. E a principal mão de obra que eles procuram para poder montar as placas é a mão de obra feminina. Eles buscam mais a mão de obra feminina, porque precisa de algo mais delicado. Então não é só os homens que estão sendo beneficiados, são as mulheres também que estão sendo. E que, graças a Deus, essas pessoas, pelo seu trabalho sendo realizado com eficiência, estão sendo exportadas para fora do estado. Tenho amigos e parentes que hoje estão nessas empresas, na Bahia, em Mato Grosso e diversos outros estados, porque cresceram a partir de uma primeira oportunidade. É muito bonito você ver um depoimento de um pai que chora saudade de um filho que está morando fora, mas diz, graças a Deus, ele hoje tem a oportunidade que eu não tive. É através desse simples filho que mora distante, uma saudade enorme de casa do pai, da mãe, dos amigos, familiares, que é quem sustenta alguns parentes que moram em Santa Luzia, que não tem mais condições de sair daquela região. Então, tudo que nós estamos falando aqui gira em torno de dias melhores, qualidade de vida, esperança. Um curso de engenharia elétrica, hidráulica, engenharia civil, ele só existe dentro da universidade porque existe uma demanda de pessoas querendo se formar naquela área. Mas para que aquela pessoa possa despertar, você precisa expor aquele trabalho. Então, hoje nós temos na nossa região pessoas de diversas áreas e que despertam o olhar daquela criança que tem ali só 15 anos, digamos assim, mas que já sonha em ser algo, de ser um gestor, de ser um engenheiro elétrico para poder mexer naquelas negócio grande, gigante, que nunca passou na cabeça de ser aquilo. Então, quando você vem com um investimento, dias melhores virão. Mas o investimento ele não pode só ser exclusivo através do poder público. Nós precisamos ter parceria, público e privado. São através de vocês, diversos empresários e empreendedores que estão aqui, que essas ações podem chegar lá na ponta, que é na população, o pessoal mais carente. É muito bom você estar numa cidade grande, onde diversas oportunidades tem. Existe um dado onde você fala para que a cada emprego dado lá no interior, independente de qual estado, naquela região mais humilde, para cada pessoa empregada lá, equivale a 4 numa cidade grande. Porque numa cidade grande, as oportunidades são bem maiores. Você tem bem mais condições, mais estrutura para poder ter uma qualidade de vida. Agora no interior não tem não. Então, senhoras e senhores, precisamos sim, juntos, caminhar através dessa frente parlamentar
encabeçada por George, e que diversos outros deputados, assim como minha pessoa, está apoiando. Não apoiando a George, mas a frente parlamentar na qual ele preside hoje e que precisa tomar a frente não só desta Casa Legislativa. Precisa sair daqui de dentro desse espaço físico e ir para as ruas. Precisa bater nas portas dos parceiros, seja ele o empresário, seja ele um banco, seja ele qualquer organização. Precisa se bater na porta para que possam ajudar cada dia, cada um com sua função. E que lá na frente podemos colher os frutos que fomos plantados hoje. Temos que lembrar que nossa vida é passageira. Mas tudo que plantamos hoje, iremos colher lá na frente. Alguns investimentos, o retorno ele vem a curto prazo. Mas alguns só vêm lá na frente. Bem lá na frente. Então é este retorno lá na frente que precisamos ver os nossos filhos, os nossos netos, o que é que vamos plantar hoje para que eles possam colher amanhã? Qual o mundo que queremos para o nosso futuro? Para o futuro do nosso estado, para o futuro da nossa nação. Se a gente não plantar hoje, amanhã, nossos filhos, nossos parentes, familiares não poderão colher. Então venham aqui, todos, de mãos dadas, para que podemos abraçar de verdade essa frente parlamentar, para que possamos ter dias melhores e dar dignidade ao nosso povo, dias melhores, para que possamos, então, ser destaque nacional pelo estado que hoje está em evidência em diversas outras áreas. Muito obrigado a todos e desde já parabenizo ao deputado George pela excelente pauta, uma excelente frente parlamentar. Obrigado. Obrigado, Alexandre, por suas palavras. Agradeço a contribuição e essa cadeia que nós estamos falando, energia e infraestrutura atrai empresas, que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidade para o nosso povo, para a nossa gente. Queria convidar o senhor Byron Silveira, presidente da Associação de Energia Solar da Paraíba. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa em nome do deputado Jorge Moraes e do eterno deputado e amigo Ranieri Paulino e o eterno senador Efraim Moraes. E todos os colegas aqui presentes, profissionais do setor, que fazem com que engrandeça esse momento tão importante. Parabenizar, deputado Jorge, por sua propositura. É de extrema importância para o desenvolvimento da Paraíba. Essa frente parlamentar enche nossos olhos de lágrimas ao ver que está sendo trazido para a Casa do Povo, porque a gente sabe o papel importante que as energias renováveis vêm trazendo para o Nordeste, assim como no estado da Paraíba. Hoje eu venho representando a Associação Paraibana de Energia Solar, que congrega mais de 50 empresas ativas, que tem diretrizes e pensamentos uniformes e que busca trazer nossas reivindicações, nossas indagações junto ao poder público e à entidade. A Associação Paraibana hoje, ela tem diretamente a geração distribuída, que está totalmente interligada. Hoje gera mais de 9.000 empregos dentro do estado da Paraíba. Então, são 50 empresas associadas, mas dentro do estado da Paraíba atuando, hoje são mais de 400 empresas.
E dos 223 municípios, deputado George, que compõem nosso estado, apenas 2 não possuem pelo menos uma unidade consumidora com energia solar. Então, mostra a representatividade, mostra a atuação do setor e a importância. Gostaria de pedir licença ao presidente Adriano, que não está presente, para utilizar uma fala sua que foi colocada numa sessão especial que tratava sobre a reforma tributária, que ele falou que os investimentos na infraestrutura energética, na transmissão e distribuição, foram, na maioria das vezes, implantados no Sul e no Sudeste. Esquecemos um pouco o Nordeste e o Norte. Porém, a escolha de Deus foi que os ventos e o sol fossem tão fortes aqui no Nordeste. E, para isso, a gente precisa que esse tema seja levado para a esfera federal e que possa galgar cada vez mais esse investimento para a nossa região. Porque, como o Rômulo falou, o deputado Alexandre, trouxe uma verdadeira mudança para a nossa região. Eu digo como, além de presidente e empresário do setor, colaboradores que fazem parte do quadro de colaboradores, trabalhavam antes no mercado informal, uns como cortadores de cana, outro no ramo têxtil, na região de São Bento, da qual sou filho, e hoje são profissionais que não deixam a desejar na esfera nacional. E dentro da Associação Paraibana possuem profissionais que também têm muito para lhe auxiliar, deputado Geraldo, nas suas proposituras, nos projetos de lei que a Casa via colocar para frente. Fica aqui o nosso compromisso para lhe auxiliar, trazer nossas demandas, nossas reivindicações, nossas ideias. Sou aluno egresso, professor Euler, e aqui fica o agradecimento por todos os ensinamentos, professor Zaqueu, da Universidade Federal da Paraíba, que lá é um berço de talentos. A Universidade Federal é reconhecida nacionalmente e hoje o mercado de energia solar deve muito ao que vem da Universidade Federal. Como sugestão de temas, deputado, queria que nós espelhássemos no estado de Minas Gerais, que é considerado por nosso setor como estado-mãe. Lá em Minas Gerais, a isenção do ICMS sobre a TE não é só até plantas de 1 mega, senador Efraim. Ela vai até 5 megas. Por que não a Paraíba, que tem os melhores índices de radiação a nível mundial, não ter isso em nosso estado? Antes de começar a sessão, conversava com os colegas da associação e comentamos sobre um grupo de investidor que estava buscando uma área no estado da Paraíba para fazer investimento. E quando vai para a ponta do lápis, para calcular o payback, o retorno do investimento, cai um pouco com relação ao limite de potência instalada, com relação a esse ICMS, cai um pouco com relação aos empreendimentos de geração compartilhada, que também não estão incluídos nesse tema. E aí ele acaba escolhendo nossos vizinhos, o estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Norte, e acaba deixando de lado o estado da Paraíba. E sim, em tão pouco tempo a gente conseguiu atingir 9.000 empregos através do setor, e digo de passagem, é através principalmente da geração distribuída, da qual nós fazemos parte. Por que não chegar a 20, 30 e aumentar e auxiliar o crescimento do estado? A arrecadação de ICMS para os municípios. Então, o setor de energia solar, dentro das energias renováveis, que presta um serviço ancilar tremendo, merece ser escutado, merece essa participação, deputada. E queremos bastante contribuir, e parabéns pela sua iniciativa. O nosso setor agradece e
tem muita coisa para a gente colocar adiante. Estive há alguns meses atrás com o diretor-presidente da Sinep aqui presente, Rômulo, e o professor Euler, em Santa Catarina, para visitar uma das maiores, não, é a maior produtora de motores elétricos do mundo. E é uma empresa brasileira, a WEG. Hoje ela é a sexta maior empresa do Brasil, posicionada na Bolsa de Valores, pede para alguns bancos, a Vale e a Petrobras. Empresa meramente nacional, puramente nacional. Buscando alguns investimentos para trazer para o estado da Paraíba. No Porto Seco está sendo desenvolvido, presidente Rômulo. E eles têm muito interesse em investir na Paraíba. Levamos também a questão de mobilidade elétrica, que era o futuro e hoje é o presente. Hoje, a BYD, uma gigante chinesa, compra a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, e promete entrar fortemente no mercado. E já estamos vendo diversos veículos rodando nas cidades e na nossa capital paraibana. Então, isso também traz uma preocupação no investimento da rede de distribuição. Há uns meses atrás também tive numa reunião com o Sinduscom e me assustou, mas me deixou feliz o volume de empreendimentos que estão sendo entregues na capital paraíba. Estender um pouco os 5 minutos. Obrigado, deputado. Com estações de recarga sendo entregues no empreendimento, tanto para comum, fora os moradores que colocam nas suas vagas. Isso precisa ser atentado, precisa ser investido. Veículo elétrico auxilia um comprometimento que o Brasil tem com a transição de energia, da matriz energética verde, evita a emissão de CO2 na atmosfera e traz economia também. Então, precisamos investir na parte de mobilidade elétrica. Estamos desenvolvendo um projeto que busca integrar a Universidade Federal com essas empresas privadas e o governo do estado para fazer uma malha rodoviária com estações de recarga rápida. Então, isso está no nosso radar. A Associação Paraibana está auxiliando o governo do estado junto com a Universidade Federal. Então, ficam essas sugestões, deputado, com relação ao ICMS na TE. O ICMS na TUSD é um assunto também bastante discutido, mas que a gente, junto com a voz da Casa, da Assembleia Legislativa, podemos galgar esse entendimento junto com o CONFAS, para que possamos, de fato, deixar claro qual é o entendimento, porque na Paraíba está sendo cobrado o ICMS na TUSD para os geradores de energia solar, mas em outros estados vizinhos não estão. Sabemos que existe uma dúvida quanto à temática do que está escrito no convênio, mas que a gente possa buscar e cobrar, de fato, um entendimento claro e único, porque em um estado está, porque o outro não está. Porque isso, quando vai ser avaliado por investidores, na dúvida, ele descarta a Paraíba. Então, agradeço a oportunidade. Parabéns, deputado George. Estamos aqui para contribuir. Fica o nosso compromisso e agradecer a presença de todos. Muito obrigado, Byron. Grande amigo, grande empresário, grande empreendedor. Byron toca de forma convergente, né, na minha linha de pensamento. Fala de um tema intrinsecamente ligado com energia, que é competitividade, especialmente do empresário paraibano, para que ele possa, em condições de igualdade, ele possa concorrer, e também competitividade no sentido de atrair novos empreendimentos. E um outro ponto interessante que Byron coloca, né, como a energia também dialoga, como ela conversa com algumas temáticas que aparentemente estão distantes da energia, mas ele, de forma muito clara, exemplifica
como a mobilidade urbana, que é outro tema que tive a oportunidade de trabalhar como ex-secretário aqui em João Pessoa, em Cabedelo, como está diretamente relacionada. Então, a energia faz parte de toda uma cadeia produtiva, né? E agradeço, Byron, por suas palavras. Queria convidar Martinho Nobre Tomás de Souza, engenheiro elétrico e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, representando o presidente do CREA. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, deputado Jorge Moraes, parabenizar pela iniciativa, né? E, em nome dele, cumprimentar os demais membros, cumprimentar o nosso amigo e ex-deputado dessa casa, Ranieri Paulini, hoje representando aqui o Conselho Federal de Engenharia como assessor parlamentar daquela casa, né? Gostaria de cumprimentar aqui a minha colega Gláucia, engenheira eletricista Gláucia, também membro da nossa Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, né? Gostaria de cumprimentar o senador Efraim Moraes, o ex-senador, a quem tive a oportunidade de conhecê-lo lá em 2010, lá em Brasília, ele que também se mostrou muito favorável aos projetos do nosso sistema profissional naquela época, naquela ocasião, né? E aqui, presidente, dizer primeiro que estou muito honrado com o convite, representando o CREA da Paraíba, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Representando aqui a nossa presidente em exercício, a engenheira arquiteta e também a advogada Carmen Eleonora, né, que mandou um grande abraço a Vossa Excelência, né? E dizer que o nosso CREA congrega todas as empresas do ramo da engenharia e todos os profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, né? E que tem o objetivo principal a fiscalização do exercício profissional desses membros associados. Então, o CREA hoje ele está representado em toda a Paraíba, tem atuação, né? E nessa área de energia, a nossa Câmara Especializada de Engenharia, da qual eu sou o atual coordenador, né? Nós ajudamos e orientamos a fiscalização do CREA nesses empreendimentos aqui, todos eles relatados, né? E o que eu tenho para dizer é que o CREA está aberto, né? Está aberto a esses assuntos pertinentes à nossa casa. Faço agora, desde já, em nome da nossa presidente, o convite ao deputado Jorge Moraes para fazer uma apresentação dessa brilhante iniciativa lá no nosso plenário, deputado. Espero a gente agendar em breve a sua presença lá no plenário do Conselho para apresentar a nossos conselheiros, né, e a nossa diretoria esse projeto tão importante aqui para o nosso Estado, que está para a nível nacional também, né? Então, era essa minha mensagem. Eu me acosto aqui à palavra dos colegas que falaram, porque quase já não há mais nada a dizer, né? E também o CREA se dispõe, está aberto também, se dispõe a contribuir com esse projeto, né? Muito importante. E em tempo, né? Porque já era tempo dessa casa aqui se pronunciar em relação à energia, que é digamos assim, um bem essencial para toda a sociedade. E sem ela, a gente não viveria mais, né? Muito obrigado pelo convite, muito me honrou, né? E sucesso nesse empreendimento. Estamos à disposição para contribuir. Muito obrigado, Martinho. Leve meu abraço à nossa presidente em exercício, Carmen Leonora, né? Presença sempre constante aqui no plenário da Assembleia. E convite aceito. Convite aceito. Quero, através do CREA, todas as outras entidades de classe que puderem contribuir, colaborar, estou à disposição.
finalizando essa primeira etapa, e desde logo eu convido todos aqueles que quiserem também se manifestar, que por favor procurem a nossa assessoria para que a gente possa encaminhar o encerramento. Já que a PB Gás iniciou as falas, eu convido o diretor técnico comercial da PB Gás, Fábio Maris Maia, para a sua palavra, ele que recentemente assumiu a DTC da PB Gás. Por favor, Fábio. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, Jorge Moraes, em nome do qual eu cumprimento os demais presentes aqui na mesa. Eu quero parabenizar, deputado, pela sua brilhante ideia de criar essa frente parlamentar de infraestrutura energética. E agradecer o convite para a PB Gás participar dessa frente parlamentar, dessa reunião aqui hoje. Ninguém melhor do que você para falar sobre a PB Gás. Você que já presidiu a PB Gás por mais de 5 anos, 6 anos, se não me engano. 4 anos, né? Pois é, conhece mais do que eu, que estou lá há 5 meses. Então, nesse pouco tempo que estou na PB Gás, eu já procurei fazer contato, já fiz com o Rômulo Polari para fazer um mapeamento das indústrias da Paraíba, onde a PB Gás não chegou ainda, onde a PB Gás pode chegar. Fiz contato com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valnei Gouveia, para que pudéssemos fazer uma parceria. A Iveco, a Scania e a MWM, produtores de motores pesados de caminhões, estão querendo fazer uma conversão desses motores para gás natural aqui na Paraíba. E a Universidade Federal da Paraíba tem um laboratório que já trabalha nisso. Então, nos acolheu muito bem e vamos fazer essa demonstração lá na Universidade da Paraíba, Universidade Federal. E aproveitei para tratar com o reitor mais algumas parcerias que pudéssemos ser feitas, PB Gás com a UFPB, tipo parte da conversão dos veículos para gás natural, abastecimento do restaurante universitário com gás natural, o hospital universitário também e aqueles quiosques da Universidade Federal da Paraíba. Ele acatou a ideia, gostou muito e estamos em tramitação para que façamos essas conversões. E recentemente tive também com o secretário de Administração do Estado, o professor Tibério Limeira, para que pudéssemos fazer uma parceria. O governo do Estado que faz parte da PB Gás, é acionista da PB Gás, majoritário. Então, eu propus a Tibério para a gente fazer uma parceria junto à frota de veículos do Estado, os presídios, a administração penitenciária, levar o gás natural até os presídios, os restaurantes populares. Também gostou da ideia e ficou de marcar uma reunião com esses secretários que compõem essas áreas. Também a Secretaria de Saúde, para que pudéssemos levar o gás natural para os hospitais. Enfim, hoje também tive uma reunião com a presidente de uma autoescola, para que pudéssemos fazer a conversão da frota da autoescola para veículo natural. E ela me disse, para minha surpresa, que já teve gás natural na autoescola dela, são 80 veículos, hoje só tem um. E me prometeu que ia estudar com carinho essa volta para que pudéssemos abastecer as autoescolas. Então, se nós estamos crescendo no segmento veicular, então, rede de postos, para que possamos atender. Hoje, temos gás veicular em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Por que não levar até Sousa, para que podemos atravessar a espinha dorsal do Estado? Sousa, nós temos, quem é de Sousa aqui, sabe que em Sousa nós temos um laticínio da ISME lá, que tem potencial para consumir gás natural. Pode ser um gás natural GNC, transportado por carreta. E nada mais justo que se tenha também um posto de combustível, para que essas frotas de táxi, de Uber, de autoescolas, que possam trafegar no estado todo consumindo nosso gás natural. Então, nós estamos
adiantando já para vocês aqui o nosso pensamento de interiorizar o gás natural na Paraíba. É isso aqui que eu tenho para tratar com vocês e agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Fábio. Leve nosso abraço ao presidente, Jailson. Você está em boas mãos com aquela equipe ali, muita saudade, carinho de todos, junto com Adilson Casarini e tantos outros, Daniel Gomide, a turma boa lá da PB Gás, e que eu carrego no meu currículo, com a minha passagem lá de 4 anos e meio, com muito orgulho. Eu tenho certeza que a PB Gás ainda tem muito a contribuir pelo estado da Paraíba. Para finalizar, o único inscrito da plateia, 3 minutos, senhor Pedro Severino. Boa tarde a todos. Sou Pedro Severino, escritor ambiental. Hoje é sessão especial. Parabéns, Jorge Moraes, porque estou vendo aqui hoje e agora essa sessão revolucionária, esse plenário. Porque a energia renovável já está presente e no futuro próximo, energias renováveis vai substituir a nossa energia hidroelétrica. Itaipu, Sobradinho, Tucuruí, Eletronorte. A gente teve uma crise de abastecimento de energia, o sistema é interligado. Tucuruí, Sobradinho, Lago Taparica, Itaipu. E o ciclo de estiagem é cíclico, pode voltar. A gente teve uma grande seca, 2012 até 2017, que os grandes mananciais hidrelétricos entraram no volume morto. O Brasil teve um princípio de apagão. E com a energia renováveis, a gente vai sair desse apagão, está saindo. E a energia hidroelétrica é para acumular água para o desenvolvimento sustentável. Está indo os mares dos oceanos, a bacia amazônica vai para o segundo, milhares e milhares de metros cúbicos por segundo, São Francisco, o Paraná, a bacia Platina, e essa água tem que ser represada para o desenvolvimento sustentável. Está aí a solução para o Brasil sustentável, é justamente através da energia renovável, que é eólica, solar, energia verde, é o futuro não só do Brasil e do mundo. Parabéns para todos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Agora sim, para finalizar, chegou a inscrição, uma inscrição muito qualificada, talvez o nome mais falado, mencionado aqui nos discursos da tribuna, o professor Zaqueu Ernesto, do CA da UFPB. Boa tarde, senhores e senhoras parlamentares. O que me chamou a atenção foi a foto de Jorge e eu, eles são iguais, né? Eu resolvi falar porque não ouvi falar sobre um tema que eu acho que é muito interessante do ponto de vista de energias renováveis, que é a energia térmica solar. 13% da energia do setor industrial consome energias não renováveis, como petróleo, gás natural, lenha e outras fontes não renováveis. Esse setor, ele opera numa faixa de temperatura que varia entre 80 até 500 graus. E nós temos tecnologia para atender o fornecimento de energia térmica do ponto de vista de aquecimento direto e de processos industriais, seja no setor do comércio, seja no setor da indústria, seja no setor residencial. Então, deputado Jorge, essa é uma linha de estudo que deve ser levantada. Qual é o potencial de substituição
da energia não renovável pela energia renovável, em particular a solar, no que concerne ao uso do calor de processos industriais. Então, uma das linhas sugeridas que eu indicaria seria um levantamento, em termos de Paraíba, em termos industrial, do potencial de substituição da energia térmica das fontes não renováveis pelas fontes renováveis. E por que não começar pelo setor público, pelos hospitais, pelas escolas, né? Nesses setores onde, por exemplo, existem diversos hospitais, minha mulher é enfermeira, onde os clientes não têm direito a um banho quente. E essa água quente poderia ser fornecida pela energia solar. Então, é um ramo de estudo, diretamente falando, o levantamento do potencial de substituição da energia não renovável pela energia renovável no setor industrial, comercial e público. A outra coisa que eu gostaria de falar, que eu também não vi atentamente todos falarem, eu só ouvi falar em geração. Parece que se a gente gerar, pode gastar à vontade. Mas não é bem assim. Eu não vi ninguém falar em eficiência energética. Tenho aqui 5 lâmpadas na minha cabeça. Eu perguntaria ao público quantos deles sabem de onde vem essa energia? Qual o caminho que segue para chegar até aqui? Então, falta a gente desligar o chuveiro na hora certa. Falta a gente desligar essa lâmpada na hora certa. Falta conhecimento das tecnologias de iluminação. O que eu devo utilizar aqui como iluminação, como tecnologia? Eu estou falando de alfabetização energética. Nós somos adultos. Eu não estou mais falando para vocês. Alguns aqui já sabem quanto custa a conta de água, quanto é que paga, e talvez procure entender alguma coisa pela conta, pelo valor monetário, mas não pela educação. Então, eu queria sugerir também, como linha, tá, a alfabetização energética das nossas crianças, dos nossos adolescentes, no currículo escolar. Ensinar desde a infância, desde o do berçário até, quando começar a falar, educar essas crianças, para que a gente forme cidadãos com educação energética, que isso passe a fazer parte do currículo escolar, a área de energia, em todas as fases do ensino, para que a gente fale um cidadão que ele seja capaz de chegar aqui e fazer uma intervenção sobre o que é energia, desde que ele saiba o que é geração, transmissão, redistribuição, uso eficiente dos equipamentos. Então, nós precisamos formar essas pessoas, formar o cidadão energético, desde o primário até a universidade. Então, é uma linha que eu gostaria de ser ouvido e de ser, digamos assim, eventualmente considerado no seu projeto de estruturação energética. Então, nós precisamos falar sobre energia térmica solar e sobre alfabetização energética. Tá? São coisas que a gente precisa levantar para criar um cidadão capaz de refletir sobre todas as fases dessa luz que está me iluminando. Como é que ela chega aqui, né? Todos cheguem a saber que essa luz que está aqui nesse momento me iluminando é a luz do sol. Foi o sol que me permitiu acender essa lâmpada. Tá certo? É interessante que todos os cidadãos saibam que eu preciso preservar. Piu, piu. Ok. Obrigado. Nós que agradecemos a participação do professor Zaqueu, fechou, tenho certeza, aí com chave de ouro a nossa audiência pública, fala sobre temas importantes como substituição das fontes de energia, especialmente do setor público. Eu tenho conhecimento de algumas iniciativas isoladas, eu acho que até Byron tem alguma experiência, se eu não me engano, no município de Solânia, em outros que eu tenho certeza, Brejo do Cruz. Então, são pontuais, são iniciativas esporádicas, que bom seria que houvesse aí uma política pública nesse sentido, uma uniformização. Com certeza, Rômulo está escutando aqui, é uma sugestão que ele pode levar, com certeza, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação,
né? E tenho conhecimento, repito, de algumas ações pontuais nos municípios. E eficiência energética, né? O professor Zaqueu fala em alfabetização energética, né? Um tema perfeito, né? Educação, de você, seja através da tecnologia, da racionalidade, né? Evitando desperdícios. Então, professor Zaqueu, agradeço, tenho certeza que nós poderemos construir bons projetos para que esse tema, seja nas escolas públicas ou a gente levando para as nossas crianças, nossos adolescentes, um pouco mais de informação e conscientização no uso eficiente da energia. Meus amigos, minhas amigas, saio daqui feliz, esperançoso. Quem conhece minha forma de trabalhar sabe que esta sessão, esta frente parlamentar, não se resumirá à sua sessão de inauguração. Quem conhece minha forma de trabalhar sabe que desta reunião eu quero extrair frutos, resultados concretos e efetivos. Então, nos próximos dias, entrarei em contato, né, com os senhores, com as senhoras, para que a gente possa montar um cronograma, um plano de ação, né, levar, Alexandre, essa sessão, quem sabe, lá para o Vale do Sabugi. Repito que hoje a destaque é realidade, né, não é futuro. Né, futuro, como o Rômulo disse, de investimento de bilhões de reais aí na próxima década. Então, que esta sessão, repito, tenha sido apenas o primeiro passo, né? Através do folheto aí que eu distribuí para vocês, mostra que eu já venho nesse primeiro semestre do meu mandato, com algumas ideias, com algumas proposições, mas, claro, tenho certeza que tenho muito a aprender com os senhores e com as senhoras, com as experiências práticas, com a academia, para que esse trabalho ele possa ser continuado e possa trazer, me permitam o clichê, me permitam a redundância, mais força, mais energia, mais desempenho, mais dinamismo, mais ação, mais atividade para o nosso estado da Paraíba. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima.